Aleluia. Bom dia, irmãos. Você está bem? Eu queria que você tirasse um tempinho comigo para nós orarmos em outras línguas, amém? Para nós celebrarmos ao Senhor. Afinal de contas, você está aqui não por causa de outras pessoas, você está aqui por causa do Senhor, amém? Aleluia. Obrigada, Pai. Nós te rendemos graças, Pai. Te rendemos graças, Pai, pela Tua palavra. Te rendemos graças, Pai, porque o Senhor nos trouxe para esse lugar, Pai. Te rendemos graças, Pai, pela unção do Teu Espírito, Pai, nesse lugar. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós temos pedido ou pensado, conforme o poder que está em operação em nossa vida, Pai. A Tua palavra, Senhor, quando ela é falada, o Teu poder está em movimento. O Teu poder está em movimento. Ye mayodro koshore delebre que este que delebra conolobroso cobere barabaras. Yere que chenele maramia no lovreste que no dolorodos. Repre que stire rebresto combre que o monoya naya da cantana labraya. Revresto comondoro vreste que che delebra yo dolovroso. Yebre que mamaya, ye mayo no colo, ye mayo no gomo she, negesi que che que nere barabraya naramaya. Yebre que mamono soro doloro yo shororororo shererebre. Yere que che nelebra yo dolovrosa. Yebra candra conolovreste que che nelebra que nere banaramasheya. Yebre que che nelebroso codoloro doloroso dolorodoyo. Yebre que me abro mi mabamaso. Yere que chanarambra kamamamasa kanalara dala barababashe. Yebre chenere. Yere que chenere bre que cedere cedere bre que chenere bre cedere. Shelere cedere shelere bre cedere bre que cedere bre. Portas sendo abertas, portas abertas, rompimento chegando essa manhã, rompimento chegando essa manhã, rompimento chegando nesse lugar, rompimento chegando na sua vida, rompimento chegando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orerere surere brese. Erebra como shodoloro doloroso. Ebre que cherebre que derebre sherebre. Sherebre se que cherebre sherebre sherebre. Sherebre se derebre sherebre. Orerebra como revresto idele mono yo chore derebre. Shere que deremia. Robre que estere dele borosho dolororororo. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia. Você pode sentar. Obrigada. Vocês podem ir. Aleluia. Deus é bom. Amém. Aleluia. Você está animado? Glória a Deus. Irmãos, nós estávamos aqui no culto de terça-feira e Deus, ele falou, quando o Rubenio me chamou para ministrar novamente, Deus falou comigo para que eu explanasse um pouco mais aquilo que eu falei na terça-feira, que é da vontade do Senhor que nós enriqueçamos. Amém? Aleluia. Talvez isso possa soar aos seus ouvidos religiosos, ou não sei, de uma forma religiosa demais, mas eu quero dizer para você, irmãos, que se nós queremos conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos examinar as Escrituras. Porque tudo vai acontecer segundo as Escrituras, como Paulo falou. Amém? Então, é importante que nós não inclinemos os nossos ouvidos a terceiros. Amém? Porque diante da palavra do Senhor, irmãos, palavras de pessoas, religiosidade, a palavra da religiosidade, ela não vai valer nada diante da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra. Pessoas mudam de ideias.
Homens mudam de ideia, irmão, mas Deus, ele não muda a sua ideia. Deus, ele não muda porque ele sabe que tudo que ele fez funciona, dá certo. Amém? Você nunca viu, irmãos, o sol com defeito. Você nunca viu a lua com defeito. Tudo que Deus fez, ele fez para dar certo. Amém? E tudo, irmãos, e não somente isso. Deus, ele te criou com um propósito. E você nasceu para você dar certo. Amém? É por isso que ele estabeleceu em sua palavra. É da vontade do Senhor que nós enriqueçamos. Eu passei muito tempo da minha vida, irmãos, sem acreditar que Deus queria me enriquecer. Por quê? Porque eu fui criada de uma forma de que dar o dízimo, dar oferta não enriquece ninguém. Por quê? Por causa de uma experiência de um homem. Mas a Bíblia diz que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Então, a experiência do homem, irmãos, não vai anular a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? A experiência de terceiros, a experiência do seu pai, da sua mãe, ou de quem quer que seja, a sua criação, a sua educação, não vai anular a vontade de Deus que está estabelecida na sua palavra. Amém? E eu estava falando aqui na terça-feira a respeito da vontade do Senhor, que Deus quer que você enriqueça, que é da vontade de Deus, porque até naquele versículo que fala de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, a gente já vai abrir. Mas algo que subiu ao meu coração quando o pastor Rômulo ele estava ministrando. Eu sei que você que congrega nessa igreja, você já tem recebido palavras suficientes, você já tem sido levantado demais com a palavra do Senhor. Amém? Eu não sei quanto a você, mas todos os cultos que eu chego aqui, que eu venho aqui, que eu recebo, eu tenho sido acrescentado demais com a palavra do Senhor. Amém? E naquele dia, irmãos, eu vi claramente, eu tive uma visão, o Senhor estourando o balão. E dentro desse balão, irmãos, descia sobre as nossas vidas várias bênçãos. E era de acordo com a nossa necessidade. E se você recebe, é para você, é para mim. Amém? É para aquele que crê. Amém? Não é para o religioso, não é para aquele que, eu acho. Não, irmãos. Na palavra do Senhor não existe achismo, existe certeza. Porque a fé, ela é a certeza. Amém? Então, você precisa ter convicção, irmãos, porque às vezes nós estamos dentro de uma igreja que crê na palavra, porque não existe essa questão de teologia da prosperidade, irmãos. Existe o que a palavra diz, que é da vontade do Senhor que você enriqueça, é da vontade do Senhor que você prospere, é da vontade do Senhor que você viva bem. Amém? É da vontade do Senhor que você tenha muito dinheiro. É da vontade do Senhor, porque prosperidade, ele não está ligado somente ao dinheiro, faz parte dessas coisas. Mas a riqueza do Senhor, irmãos, é portas abertas, é graça do Senhor. Nós aprendemos, nosso pastor sempre gosta de falar isso, eu nunca esqueci que ele falou é que graça é melhor do que dinheiro. Amém? Porque tem coisas que você precisa ter, que você precisa comprar, mas você não tem dinheiro. Mas se você tiver graça, a graça é o suficiente para a sua vida. Amém? Então, Deus, qual é a vontade de Deus, irmã Mona Lisa? Para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida é que você viva bem. Amém? Que você prospere. Que portas se escancarem para você mesmo, irmãos. Isso é para nós. Isso não é para o ímpio, não. Amém? Deus quer que você viva não de tribulação em tribulação. Deus quer que você viva de glória em glória, de fé em fé. E eu quero te dizer, como o pastor Rômulo falou naquele domingo, irmãos. Se você vive de tribulação, você não vai viver um outro degrau de fé. Você precisa viver de fé em fé e de glória em glória. Amém? Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, a Bíblia, ela vem falando aqui, qual é a vontade de Deus? Salmos, o capítulo 35... No versículo 27 diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. O que é reto, irmãos, diante de Deus é que você não tenha falta. O que é reto diante de Deus, irmãos, é que você não viva na pindaíba, como nós gostamos de falar, né? Que você não viva, irmãos, mendigando pão. Porque até Davi diz, na antiga aliança, irmãos, o homem que Deus enriqueceu. Deus enriqueceu aquele homem e ele diz, um dia eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Amém? Então, o que é retidão para Deus? Reto para Deus, irmãos, é você, Deus olhar para você e você estar exatamente dentro da justiça dele, porque ele já nos fez justo. Mas o que é justo para você? É justo que você seja rico. É justo que você seja um homem e uma mulher de boas posses. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que Deus, o próprio Jesus, quando ele estava sobre essa terra, a Bíblia diz que mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Aleluia! E naquela época a mulher ela não tinha muito valor, mas mesmo assim aquelas mulheres, elas se levantaram no poder do Espírito e elas sustentavam o ministério de Jesus. E quem sabe que não era somente Jesus, era mais 12. Aleluia! E muitas vezes, irmãos, nós ainda temos na nossa mente aquela música que diz: pobrezinho nasceu em Belém, né? Daqui a pouco vamos cantar porque o Natal está chegando, né? Mas a Bíblia não fala isso, irmãos. A Bíblia diz que Jesus era um homem de posses. Amém? Quando ele não tinha dinheiro. A Bíblia diz que ele foi cobrado de um imposto. E ele pagou por ele e pagou por Pedro. Amém? Então, o que é reto? A Bíblia diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor que tem prazer na prosperidade do seu servo. Agora, irmãos, algo que é tão poderoso aqui, irmãos, nós somos servos, mas nós também somos filhos. Se Deus ele tinha prazer na prosperidade daquele povo que andava na antiga aliança, porque eles não eram nascidos de novo, porque esse versículo está na antiga aliança, você imagine o prazer que Deus tem na sua prosperidade, porque você é filho. Amém? Aleluia! Aí nós precisamos, irmãos, entender essa vontade do Senhor. Amém? Porque a Bíblia vem falando, né? Eu quero que você veja em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, que era exatamente isso que eu falava na terça-feira. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo, ele estabeleceu várias igrejas. Mas algumas igrejas, a maioria delas, não honrava Paulo. E Paulo, irmãos, ele quando você vai ler todo o contexto de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 14, ele diz assim: olha, foram só vocês que se associaram a mim, no que diz respeito a dar e a receber. E eu tenho tudo, eu estou suprido, porque existe um princípio para nós enriquecermos. Existe um princípio para nós prosperarmos. A prosperidade, irmãos, não é medido por aquilo que você tem. A prosperidade é medida por aquilo que você dá. Amém? Porque você não precisa... Deus precisa falar comigo. Não, irmãos. Você não precisa que Deus te toque para você dar alguma coisa. Você só precisa ler a sua Bíblia e entender que Deus fala em sua palavra que melhor coisa é dar do que receber. E essa igreja, ela entendeu que havia um princípio da palavra, o que era sustentar a vida de Paulo. E a Bíblia diz que houve uma associação. E Paulo diz: olha, não me interessa o dinheiro de vocês, não me interessa o donativo de vocês. O que me interessa é que o fruto de vocês aumente, o fruto do crédito de vocês aumentem diante do Senhor. Você já imaginou, irmãos, você tem um cartão de crédito de R$3.000 e de repente a empresa liga para você e diz: o seu cartão de crédito agora, o limite é R$30.000. Aleluia! É exatamente isso que Paulo estava falando. Haveria um aumento naquela igreja. Você entende, irmãos, que não era somente um irmão, mas uma igreja que estava se associando à vida de Paulo. É um princípio da palavra, irmãos. A gente não pode passar por cima de princípios, né? Algo que Rossana até fala, ela diz assim: se você quebra um princípio, lá na frente o princípio vai te quebrar. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, entender que Deus ele trabalha com princípios. Amém? Deus estabeleceu o dízimo, Deus estabeleceu, irmãos, que nós sejamos generosos. Ele fala, conforme o que está de acordo com o seu coração. Quando nós chegamos aqui no culto, nós precisamos de estabelecer uma oferta, e a oferta ela é voluntária, mas o dízimo é 10%. Né? Você não pode achar lógico que R$10 é maior do que 90.
Porque Deus, Ele quer que você fique com a maior parte. Ele não quer o teu dinheiro, irmãos. Ele quer a tua fidelidade. Amém? E nós precisamos entender isso. Por que existem muitos cristãos que não estão prosperando, que não estão enricando? Porque eles estão quebrando princípios. E eles estão totalmente quebrados. Amém? Então, Paulo, irmãos, ele está falando aqui em Filipenses, né, no capítulo 4, no versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Existe uma outra versão que diz: o meu Deus há de conceder-vos com largueza tudo aquilo que vocês precisarem, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Mas algo, irmãos, que me chamou a atenção, eu fui, pesquisar em vários versículos, várias versões, que ele diz, de acordo ou segundo a riqueza de Deus. Amém? Não é segundo, não foi, Deus ele não diz assim, segundo a sua criação, segundo aquilo que os teus pais te ensinaram, segundo aquilo que está no teu bolso. Você entende, irmãos, que no mundo, em geral, você entende que existe riqueza. O nosso Brasil, ele é rico. Amém? O nosso Brasil é rico, irmãos, não se engane. O país que você vive não é pobre, é rico. Amém? Existe uma riqueza que está nas mãos de outras pessoas. Existe uma riqueza, irmãos, existem homens que enriquecem porque, mesmo sem eles saberem da palavra, eles estão cumprindo princípios e por isso eles enriquecem. Porque a Bíblia diz que a mão do diligente vai prosperar. Amém? Então eles enriquecem. Mas a Bíblia está falando aqui, irmãos, que quando nós cumprimos o princípio da palavra de Deus, diz que nós vamos prosperar segundo a riqueza de Deus. Por quê? Porque a riqueza do mundo vai passar, a riqueza do seu país vai passar, a riqueza daquele homem que você conhece que é muito rico vai passar. Mas a riqueza de Deus não vai passar. Ela vai permanecer e ela está disponível para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que não é segundo aquilo que eu penso, não é segundo aquilo que eu acho, não é segundo aquilo que eu estou fazendo ou deixo de fazer, irmãos. É segundo a riqueza de Deus. E ele ainda diz mais, em glória. Ou seja, irmãos, vai ser sobrenatural. Eu não sei quanto a você, mas eu estou com grande expectativa de que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Que Deus vai enriquecer pessoas, irmãos. Que nós vamos ver homens e mulheres milionários aqui mesmo. Aleluia, tendo muito para dar, tendo muito para investir nos ministérios, tendo muito para investir na vida dos missionários. Eu creio, irmãos, porque essa é a vontade do Senhor. Aleluia, aleluia. Agora o que nós precisamos, irmãos, renovar a nossa mente. Porque a Bíblia diz, Paulo diz que nós só vamos experimentar a vontade do Senhor quando nós renovamos a nossa mente. Por quê? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, bom, perfeito e agradável está dentro da prosperidade. O meu Deus, o seu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das nossas necessidades, irmãos. E como eu falei no início, talvez aquilo que você pense, sabe, o teu dinheiro, aquilo que está no teu bolso não pode comprar, mas graça compra. Dentro da riqueza do Senhor existe a graça de Deus. Dentro da riqueza de Deus, irmãos, existem portas abertas. Dentro da riqueza de Deus, irmãos, existe o favor do Senhor. As pessoas, elas vão olhar para você, irmãos, e elas vão com a sua cara. Você não tem capacidade alguma, naturalmente falando, sabe? Quando você está diante de uma pessoa, quando tem uma pessoa e aquela pessoa ela tem capacidade, você naturalmente falando não tem capacidade, mas o chefe, o grandão, foi com a sua cara. Aleluia, isso é graça, isso está dentro da riqueza de Deus, irmãos. Porque as pessoas, elas vão olhar para você e elas vão dizer, só podia ter sido Deus, mulherzinha.
Só podia ter sido Deus, porque na força do seu braço, na sua capacidade natural, sabe, naquilo que você tem ou naquilo que você não tem, você nem fez esse curso e você entrou. Isso está, irmãos, dentro da riqueza de Deus. Aleluia! É por isso que nós falamos, irmãos, que você não precisa depender da força do seu braço. Porque muitos nadam e morrem na praia. Mas você não. Com você isso não vai acontecer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém. Então nós precisamos entender, irmãos, que a graça de Deus, porque a riqueza, a prosperidade, irmãos, ela é espiritual. Amém. Deus, irmãos, ele vai manifestar na sua vida. E essa riqueza, ela não vai ficar dentro, ela vai superabundar em sua vida. A Bíblia diz, né? Paulo, ele diz, Deus pode fazer-vos abundar em nós toda a graça. A fim de que tendo sempre, irmãos, sempre é dia 5, dia 20, sabe? Sempre você não esperar pelo seu 13º, eu estou contando com isso. Não, irmãos, não conte com isso. Conte com a riqueza de Deus, porque é segundo Ele. Amém? Diga ao responsável. Aleluia. Ele é o responsável pela sua vida. Você não precisa se preocupar com absolutamente nada, você só precisa, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele só precisa te encontrar cumprindo os princípios da palavra. E sabe, irmãos, você só precisa, quando você cumpre os princípios da palavra, você só precisa descansar. Descansa no Senhor. Você está convicto de que você está obedecendo aquilo que Deus está falando? Então, fica tranquilo. Amém? Deus vai suprir, irmãos, algo que eu quero até indicar para você, não tem aqui o livro, mas é o livro do apóstolo Sérgio Pessoa, Filipenses 4:19. Ele fala algo tão poderoso, irmãos, ele diz que chegou no Rema e eu quero te aconselhar a você fazer a sua matrícula, amém? Porque se você quer entender mais sobre prosperidade, nós temos a matéria Vida de Prosperidade, você vai entender que é da vontade do Senhor, não dá para falar tudo em uma ministração só. E ele diz que ele chegou no Rema, irmãos, de uma forma muito religiosa. E ele diz que a Jane, né, a mamãe Jane, ela estava ensinando essa matéria, vida de prosperidade. E ele diz que ela falou, abra em Filipenses 4:19. E ele fala lá no livro que, ele disse, não, eu não vou abrir porque eu já sei. Eu sei de toda a revelação. Né? Porque às vezes a gente está assim, a gente pensa que sabe de tudo. Mas, irmãos, quanto mais você sabe, menos você entende que você não sabe de nada. Amém? Porque esse é o coração. Você precisa se submeter à palavra do Senhor. Entender, irmãos, que nós não sabemos de tudo. Nós aprendemos uns com os outros sobre prosperidade, irmãos. E quanto mais nós nos expomos essa palavra, irmãos, mais a riqueza de Deus vai se manifestar em nossas vidas. E ele fala no livro que ele diz que quando ela abre a Bíblia e ele não abre, ele fica prestando atenção no que ela diz Deus, ele vai suprir a sua necessidade, não por causa da sua necessidade. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que é dessa forma. Não, Deus, ele vai suprir porque ele tem pena de mim. Sabe, irmãos, Deus, ele não tem pena de ninguém. Porque você não é digno de pena. Amém? Deus, ele não se move por necessidade. Deus, ele se move pela fé. Diga, pela fé. Você precisa envolver fé, irmãos. Você precisa misturar essa palavra que você tem ouvido com a fé. Para que você não fique para trás. Amém? Porque muitos ouvem essa palavra para julgar, para criticar, mas você não é dos críticos, você não faz parte dos críticos, você faz parte daqueles que vão herdar as promessas. Você faz parte daqueles que vão prosperar, que vão enriquecer. E você vai dizer, olha, no verbo da vida, eu me congrego no verbo da vida e os ministros me ensinaram que é da vontade de Deus enriquecer. E hoje, verdadeiramente, eu vejo na minha vida que isso está acontecendo. Aleluia, porque o evangelho é o poder de Deus, irmãos, para a salvação. Salvação de quê, irmãos? Da pobreza. Deus, ele não quer te ver pobre. Amém? Então, Deus, ele não se move por nossa necessidade. Deus, ele se move pela fé.
Amém? Você precisa misturar a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E é por isso que nós ensinamos a você aqui, que Deus ele vai suprir a sua necessidade, não porque você tem necessidade. Deus vai suprir as suas necessidades porque você tem fé. E a fé, irmãos, ela está em movimento. E sabe que a Bíblia fala lá em Tiago que a fé sem obras ela é morta. Você precisa mostrar as suas obras. Amém? Qual é a obra, irmãos? É cumprir o princípio da palavra. É ser dizimista, fiel, é ser ofertante da casa do Senhor. Amém? É você entender, irmãos, que você precisa honrar uns aos outros. Amém? Paulo, ele lançou essa palavra, ele deixou registrado. Para nós também não foi somente para aquela igreja, irmãos, e com certeza aquela igreja, ela enriqueceu. Porque Paulo está falando aqui de riquezas. Amém? Paulo está falando aqui de que nada vai faltar para aquele povo. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, entender essa palavra. A Bíblia diz assim, lá em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece. Aleluia. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece. E ele não acrescenta dores. Irmãos, o que acrescenta dor, irmãos? A pobreza. Eu nunca me esqueço de um ministro que ele disse assim, né? Um dia eu fui pobre e hoje eu sou rico. E diante dessas duas experiências, eu prefiro ser rico do que pobre. Porque ser pobre traz dor. Pobre, irmãos, a pobreza, né? Porque nós não estamos falando do indivíduo em si, nós estamos falando da pobreza. Da mesma forma, irmãos, que Jesus te resgatou da doença, te tirou do império das trevas, irmãos, o mesmo sangue que te tirou do inferno foi o mesmo sangue que te resgatou da miséria. Amém? Então, não é justo, irmãos, nós recebermos uma parte e a outra não. Deus, ele vai te enriquecer, e a Bíblia está falando aqui que a bênção do Senhor, ela não vai acrescentar dores. Amém? Essa é a vontade de Deus, irmãos. E eu quero dizer outra coisa para você. Quando essa riqueza vai se manifestar, Mona Lisa? É quando eu receber o 13º? É quando eu receber uma promoção? Não, irmãos, a riqueza do Senhor, ela se manifesta primeiramente quando você crê, quando você cumpre o princípio da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Mas a graça do Senhor, irmãos, essa riqueza, ela vai se manifestar não é somente quando você chega no final do ano, porque você vende muito, não. A riqueza de Deus, ela vai se manifestar nos tempos mais improváveis da sua vida. Amém? Porque, irmãos, não é você, não é Deus que precisa de você. É por isso que você precisa de Jesus na sua vida. Amém? Porque Jesus, ele não tem prosperidade, ele é a prosperidade. Amém? Ele é a prosperidade, irmãos, e quando nós entendemos essa mensagem, essa palavra, e nós vivemos, irmãos, é como se é Deus tirando algo que é dele para entregar para você, faz parte dele. Não tem como separar, irmãos, Deus de riqueza. Ele disse, minha é a prata, meu é o ouro. Não é do diabo, irmãos. Sabe, às vezes a gente fica dizendo, a prosperar é do diabo. O dinheiro é do diabo. Irmãos, o diabo não precisa nem roubar, a gente já está dando. A gente fica, o diabo fica sem serviço, porque a gente fica dizendo, a prosperidade é do diabo, ter muito é do diabo. Mas isso não está escrito, irmãos. A Bíblia diz que o diabo, ele é um perdedor, ele é ladrão, ele é usurpador. Tudo que ele quer roubar da sua vida é a sua fé. Porque quando você tem fé, você tem tudo. Amém, irmão? Você pode não ter nada, mas se você tiver fé, você vai recuperar todas as coisas que você perdeu. Aleluia! Aleluia! Eu creio nisso, irmãos. Será no tempo mais improvável da sua vida que as coisas vão começar a acontecer. Aleluia! Porque Deus, irmãos, ele se manifestou dessa forma. Tem um versículo tão poderoso, irmãos. Daqui a pouco eu encontro para você. No Salmos, que ele diz assim, o povo de Israel fala, Deus tem a capacidade, poderia Deus
preparar uma mesa no deserto? Pense aí, irmãos. Deus pode preparar uma mesa no deserto? É claro que eles falaram de uma forma, né, murmurando contra Deus. Mas nós já sabemos a resposta. Porque eu sei, irmãos, que você já provou da bondade de Deus. Mas eu quero dizer para você, não acabou. Olha para o teu vizinho aí e diz assim, ó, não acabou. A bondade de Deus ainda não acabou na sua vida. Só começou. Aleluia! Só começou, irmãos. Só começou. Na verdade, irmãos, Deus fica esperando que você acorde para a bondade dele te perseguir. Você entende? Deus quer que você acorde para que você viva novos projetos, para que você viva novos propósitos. Porque a Bíblia fala aqui no Salmo 23, o versículo 6. Bondade e misericórdia, certamente, olha só, irmãos, o salmista, ele não tinha dúvida de que a bondade e a misericórdia certamente seguiria. E essa palavra bondade, no grego significa bem-estar, prosperidade e felicidade. Diga aí, irmãos. Meu Deus do céu. A prosperidade, irmãos, está esperando que você acorde. E eu posso dizer assim, de uma forma espiritual, talvez você está aqui acordado, mas talvez você esteja dormindo espiritualmente. E Paulo diz, levanta dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Cristo vai te prosperar, irmãos. Então passa para o nosso lado que é melhor. Aleluia! Passa para o lado de Deus, irmãos. Passa para o lado da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você enriqueça mesmo, que você tenha muito mesmo. Aleluia! E o diabo que se rasgue, irmãos, o diabo que se exploda. Porque a minha mensagem, ele não vai parar, ele não vai calar a minha boca, irmãos. Ele não vai calar a minha boca. Se ele estiver pensando que ele vai calar a minha boca, ele não vai calar, porque essa é a mensagem no meu espírito. Eu fui chamada para enriquecer a muitos através do Espírito Santo de Deus, através do próprio Deus. Porque aquilo que eu experimento, irmãos, eu entendi, eu não sou uma represa. Vai fluir. A Bíblia diz que os rios do Senhor, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. Vai fluir, vai passar para a vida de outras pessoas, vai prosperar. Irmãos, essa igreja ela vai prosperar. Essa igreja vai prosperar, essa igreja ela vai enriquecer. Eu vou ver, irmãos, muitos testemunhos de pessoas recebendo promoção, deixando de ser funcionário para ser chefe. Aleluia! 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 Ele não vai calar a minha boca, irmãos. Eu sei para que eu fui chamada. Eu sei em que eu tenho crido. Eu sei, irmãos. E quanto mais ele mandar eu calar a minha boca, mais eu vou falar. Aleluia! Aleluia! Nenhum espírito de Jezabel vai conseguir calar a voz do profeta. Aleluia, porque nós sabemos, a palavra esclareceu o nosso espírito e nós sabemos, Deus é bom. Deus é bom. E Ele quer que você passe pelas portas que Ele já abriu. Porque Ele não vai abrir, irmãos. Essa unção, essa nuvem de prosperidade já, está pairando muito tempo sobre essa igreja. Agora você precisa crer para ela pegar em você. Aleluia, irmã Monalisa, Deus fez muitas coisas, abriu portas, irmãos, tem mais. Tem mais, porque você acorda todo dia tem bondade de Deus para você, tem prosperidade, tem felicidade, tem a abundância. O salmista entendeu isso, irmãos, bem-estar, prosperidade e felicidade, olha aí. Você não precisa, irmão, de algo mirabolante ou algo engraçado para você rir. Você é feliz, independente de ir. E isso também é prosperidade. Amém? É da vontade do Senhor, irmãos, que nós prosperemos. A Bíblia fala aqui em João, no capítulo 6.
Deixa eu falar a passagem para você. Salmo 78, versículo 19. Que fala, né, na parte B, o povo de Israel dizendo: acaso pode Deus preparar uma mesa no deserto? E o versículo que nós vamos ler aqui, irmãos, é exatamente o que Jesus estava no deserto. E aqui em João, no capítulo 6, no versículo 3, diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Irmãos, você sabe que o evangelho ele está na antiga aliança. Jesus não tinha ainda morrido, Jesus ainda não tinha ressuscitado. Ele não tinha cumprido todas as obrigações de justiça. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava experimentando aquele discípulo, mas ele sabia o que ele estava para fazer. Você entendeu? Não cabe a nós, irmãos, como Deus vai fazer. Não, irmãos, não cabe a mim nem a você. Jesus sabe exatamente como ele vai fazer dentro dessa situação que você está passando. Você só precisa crer. Você só precisa cumprir o princípio da palavra. E Jesus sabe muito bem o que ele está para fazer. Por quê? Porque esse cenário, irmãos, era um cenário improvável. Parecia que nada ia acontecer. Mesmo que houvesse dinheiro, irmãos, no bolso daqueles discípulos, ou até mesmo no bolso de Jesus, não havia padaria para comprar pão. Você entende que existem muitas coisas que você precisa, que dinheiro não vai resolver? Mas o que vai resolver é o seu crer. Porque com Jesus, irmãos, está o fazer, com você está o crer. Nós ficamos, irmãos, com a melhor parte: descansar. O descanso da fé. Meu Deus, é muito caro. Jesus sabe o que ele está para fazer. Jesus sabia o que ele estava para fazer. E aqui ele diz assim: respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Né? Você vê aí a incredulidade. E é tão interessante, irmãos, algo que eu quero até enfatizar aqui para você. Lá em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus no capítulo 14, no versículo 11, todos os evangelhos, ele fala a respeito dessa passagem, né? Todos Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vem falando sobre isso. E aqui em Mateus, no capítulo 14, no versículo 11, na nova versão da linguagem de hoje, diz assim, que quando ele fala, né, traga, só tem um menino que tem alguns pães e alguns peixes. E aqui nessa versão, na nova linguagem de hoje, Mateus 14, no versículo 11, Jesus diz assim: tragam para mim. Tragam os pães e os peixes para mim. O que isso significa, irmãos? Que quando nós dizimamos e ofertamos, a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 8, que aqui são homens mortais que recebem, mas ali, aquele que se testifica que vive. A Bíblia fala também lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo, acho que 4, 5, que a nossa oferta, e eu posso falar oferta e dízimo, a nossa oferta e o nosso dízimo, ela vai expressar nas mãos de Jesus generosidade ou avareza. Depende da forma que está o seu coração. Mas a Bíblia está falando, irmãos, lá em 2 Coríntios, fala em 2 Coríntios, que nós precisamos dar com o nosso coração alinhado. A Bíblia diz que não é
com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Irmãos, você dá confiando que Deus vai multiplicar. Você dá confiando. Irmãos, você precisa honrar o Senhor. O que é honra? Honra, irmãos, é o primeiro pedaço do bolo. Você lembra? Honra, quando você está em um aniversário, antigamente, hoje já não acontece mais, mas se dava a primeira fatia àquele que o aniversariante gostava mais, que tinha mais consideração. Primícias, amém? Não é quando sobra, irmãos, porque sobra é sobra, amém? Não é quando você paga as suas contas. Não, quando eu pagar todas as minhas contas, se der. Não, irmãos, isso não é honra. E Provérbios capítulo 3, no versículo 5 diz, honra ao Senhor com as tuas primícias. Amém? Honra ao Senhor com as tuas primícias. E o que está dizendo aqui, que Jesus diz assim, olha, traga para mim. Você acha, irmãos, que aqueles pães e aqueles peixes, se não tivesse chegado nas mãos de Jesus, ia multiplicar? Claro que não. Por quê? Porque era necessário que um princípio se estabelecesse naquele local. Como eu falei para você, irmãos, Jesus, ele não tem prosperidade. Jesus, ele é a prosperidade. O pão da vida estava lá. Mas aqueles discípulos, como eles já eram ensinados, de que aquelas pessoas, o princípio da palavra precisava ser cumprido. Os discípulos chegaram com os pães e com os peixes e trouxeram a Jesus. E que Jesus fez? Pai, eu te rendo graças. A Bíblia diz que ele levantou aquele prato para o céu e diz, Pai, eu te rendo graças. E sabe, irmãos, foi multiplicando. Nas mãos dos discípulos foi aumentando. Foi aumentando, foi aumentando. Sabe que não foi nas mãos de Jesus que aumentou, foi nas mãos dos discípulos? Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. A Bíblia diz assim, Hebreus 7:8. Aqui são homens mortais que recebem, mas ali aquele que se testifica que vive. Em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 17, diz, não diga, pois, em teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força. Para quê, irmãos? Para adquirir riquezas. Irmãos, para de falar, irmãos, em nome de Jesus, para de falar. Eu vou receber meu salário só para entregar para o dono. Para com isso, irmãos, isso não é fé. Eu vou receber o meu salário só para pagar as minhas contas. Irmãos, Deus essa manhã está falando para você. Lance fora os seus cálculos. Pare de fazer contas. Porque Deus, irmãos, Ele te dá força. Para quê? Para você adquirir riqueza, irmãos, e riqueza não é um pouquinho. Não é para você pagar a conta só. Riqueza é sobrando. É superabundando. Chega para você e chega para a sua igreja. Chega para você e chega para os outros. Porque você saiu, irmãos, de uma condição de necessitado para abençoado e para ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Você saiu da condição, irmãos, de pedinte para aquele que é generoso. Aleluia. Aleluia. É Ele que te dá força, irmãos. Ele não te dá força para você empobrecer. Você entende o que esse versículo está dizendo aqui? Antigo Testamento. Ele está dizendo, Ele te dá força, não é para você empobrecer, não é para você pagar somente as suas contas e ficar satisfeito. Irmãos, glória a Deus. Se você quer, somente não, irmão, analisa, eu quero só um trabalho para eu pagar as minhas contas, para eu pagar o meu aluguel. Amém, irmãos, fique nesse nível. Porque eu vou pegar aquilo que é de Deus para a sua vida e eu pego para mim. Se você não quiser, eu pego até a sua parte.
Porque Deus está dizendo aqui, irmãos, que Deus me dá força e te dá força para você adquirir riquezas. É sobrando, é transbordando. Sabe, irmãos, é algo abundante na sua vida. Você quer entender como está a riqueza de Deus na sua vida? Abra o seu guarda-roupa. Aleluia. Aleluia. Porque começa dentro da sua casa. A riqueza, segundo Deus, começa dentro da sua casa. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, você não precisa ter dinheiro para comprar roupa de grife, não. Chega para você. Deus te favorece através da vida de outras pessoas. Ah, eu quero uma roupa de grife, eu quero uma roupa de marca, eu desejo aquela roupa, sei lá, R$500, R$1.000, irmãos, você pode até não ter dinheiro, mas Deus usa de outra pessoa para te abençoar. Porque não é segundo aquilo que você tem, é segundo a riqueza de Deus. É segundo o seu Pai, é segundo ao responsável. Quem estava aqui na conferência de mulheres está entendendo. Ao responsável. Aleluia. Ao responsável. Deus tem responsabilidade sobre a sua vida, irmãos. Se você crê, irmãos, é impossível que Deus não faça. Deus faz, irmãos. Deus faz, irmãos. E Deus, chegou a hora. Deus está falando para algumas pessoas aqui. Chegou a hora de você subir para um outro nível nas suas finanças. Chegou a hora, irmãos. Já está passando o tempo. O tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está passando. Olha para o relógio. Vou olhar para o meu relógio, viu? Olha para o relógio, irmãos. O tempo está passando. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que nos últimos tempos se veria aqueles, as pessoas elas iam ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Ora, irmãos, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegos vão ver a sua riqueza, mesmo que não queiram ver. Aleluia. Você entendeu, irmãos? Eu tenho uma convicção disso. Até aquele que não quer ver, vai ver a minha riqueza. Até aquele que não quer ver, vai ver, irmãos, a riqueza de Deus se manifestando na minha vida. Até aquele que é cego, até o religioso, até o incrédulo, ele vai ver a riqueza de Deus na minha vida. E sabe, irmãos, essa riqueza ela não vai ficar só comigo, ela vai se expandir, ela vai respingar até na vida daquele que não crê. Porque aquela multidão não creu. Foi alimentada, irmãos, ficaram empanzinados. Eu posso dizer assim, eles ficaram empanzinados, irmãos. A Bíblia diz que o povo não aguentava mais comer. Que sobraram 12 cestos cheios. E Jesus diz, recolha para que nada se perca. Aquele povo ficou empanzinado. Empechado, eu posso dizer assim, não tem essa palavra não, mas eu inventei agora. Meu Deus. Até sair pelo nariz. Eu acredito que foi assim, irmãos, porque Deus, ele é assim. Ele não tem uma medida pequena para você, irmãos. Ele não mede. Não existe medida em Deus, existe abundância em Deus. Aleluia. E você precisa crer nisso para que isso aconteça na sua vida. A Bíblia diz assim, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 4 diz, e eu estava falando a respeito, né, no começo do culto, no começo dessa ministração, que às vezes, irmãos, a gente está ligado, limitado à forma que nós fomos criados. Não, de tarde, 5 horas da tarde, eu não sei quanto a você, mas, irmãos, 3 horas, 4 horas da tarde eu comia café com farinha, porque não tinha pão. Quando eu me casei, irmãos, eu entendi o que era pão. Só para você acordar, viu? Para eu me acostumar a tomar café à tarde, irmãos, com pão, foi uma luta. Por quê? Porque na minha casa só tinha café e farinha. E eu misturava o café com a farinha. Pronto, enchia meu bucho. E às vezes, irmãos, a gente está limitada a essa vidinha que nós vivíamos.
depender do salário dos pais, depender daquilo que se dava dentro de casa. Por muitas vezes, era ovo direto. Ovo, 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 ovo. Comida era ovo. Meu pai ficava falando, porque o meu pai, irmãos, ele tinha espírito de rico. Ele recebia o dinheiro e a primeira coisa que ele comprava era carne e peixe. E nós comíamos carne e peixe por causa do meu pai. Irmãos, e hoje eu entendo claramente, o meu pai é rico. O meu pai estava representando ali o próprio Deus, irmãos. O meu pai, irmãos, tinha ódio de miséria. Ele não conhecia essa palavra. Ele era crente de uma outra igreja, mas ele não conhecia essa palavra. E ele ficava reclamando com a minha avó. Mãe, pelo amor de Deus, irmã, mãe, ovo de novo, irmã, mãe. Ovo de novo, e misericórdia. Ele dizia isso, irmãos. Mas quando ele recebia o dinheiro dele, irmãos, ele comprava a melhor carne. Não era carne de segunda, não, irmãos, era carne de primeira. Era peixe bom. E ele ia, irmãos, ele ia com todo prazer para o fogão. E ele preparava aquele peixe no leite de coco. E hoje eu entendo, irmãos, que o meu pai natural estava dizendo para mim, eu tenho o melhor para você. O meu pai natural estava dizendo que o meu pai espiritual disse, o seu futuro é esse, você vai comer o melhor dessa terra. Se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, irmãos. Porque essa é a vontade do Senhor, que eu e você, irmãos, não estejamos na pindaíba. Não estejamos sendo como pedintes, irmãos. Nós somos verbo da vida. E nós somos ricos. E se alguém chegar próximo a nós, irmãos, nós não vamos pedir, nós vamos dar. Porque nós somos prósperos, nós somos liberais. Nós somos abençoados para nós sermos uma bênção para a vida de outras pessoas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz assim, no Salmo 126. Quando o Senhor, na nova tradução da linguagem de hoje, viu? Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém. E Jerusalém, irmãos, é um lugar espiritual. Você entende que nós estávamos no império das trevas, nós tínhamos morrido espiritualmente. Sobre a nossa vida havia várias doenças e nós éramos miseráveis. Amém? E isso aqui é o profeta falando de algo que nós estamos vivendo hoje. Ele diz, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que nós estávamos sonhando. Já aconteceu algo na sua vida, irmãos, que parecia que você estava sonhando? Meu Deus, belisca aqui que eu acho que eu estou dormindo, eu estou sonhando. Não é possível que isso esteja acontecendo comigo, porque tudo que a gente esperava, irmãos, era o pior, né? Mas eu quero te dar um conselho essa manhã, irmãos. Espera acontecer o melhor. Porque grandes coisas ainda estão por vir. E eu quero dizer para você, irmãos, próximo nível de prosperidade, você pode até dizer que você está como aquele que sonha. Mas você não está sonhando, é real, é verdade. É mesmo, como diz o pastor João Roberto, é mesmo, é de verdade mesmo. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Olha só, irmãos, a Bíblia só está aqui confirmando, que fala lá em Malaquias, que no final dos tempos se veria a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que as nações vão dizer, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso, nós estamos alegres. O Senhor faz com que prosperemos de novo.
De novo, irmã Monali. De novo, pastor Rubem, uma nova unção está aqui nesse lugar. De novo. De novo. De novo, porque Deus gosta é assim. De novo. De novo. De novo, irmã Monali, falando sobre prosperidade. De novo. De novo. Por que que eu estou falando? Porque essa é a vontade de Deus. Eu não estou falando nada que vem de mim, irmãos. Eu estou falando daquilo que Deus está falando para essa igreja. Verbo da vida calcaia. O Senhor faz com que prosperemos de novo. Talvez, irmãos, Deus tenha colocado em sua vida e você não creu ainda o suficiente para ser aquela medida, né? Recalcada, sacudida e transbordante. Pois chegou a hora, chegou o tempo para ser essa medida recalcada, sacudida e transbordante. E esse de novo, irmãos, é para isso mesmo, é para manifestar, para superabundar. Porque Jesus não diz isso, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. O Senhor faz com que prosperemos de novo. E às vezes, irmãos, que essa unção estiver em manifestação, vai ser de novo. Não é porque é dezembro, irmãos. Não. O mesmo Deus de dezembro vai ser o mesmo Deus de janeiro. Aleluia! Deus ouviu as suas orações. Tem uma música que diz, né? A gente cantava sempre lá na escola de oração. Faz de novo. Pois é, por Deus está fazendo de novo. Eu não aguento não, por Deus vai dar da mesma forma. Deus vai dar da mesma forma. Porque Ele é Deus. Ele é bendito Deus e Pai. Ele não é maldito, irmãos. Ele não é maldito, Ele é bendito. Bendito Deus e Pai, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, de novo, diga de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Aleluia, aleluia. Eu quero falar aqui para você algo que Deus colocou no meu coração. Isso é uma profecia. Prepare-se para grandes e extraordinários acontecimentos que virão da parte de Deus. Aleluia. Queria chamar aqui o louvor. Canta aquela música lá. A última. Yahvé se manifestará. Certo. Prepare-se. Você está preparado, irmãos? Não se prepare para o pior. Irmãos, não deixa que o diabo coloque na sua cabeça que você vai morrer cedo, que você vai ficar com pouco, que você não vai ter para suprir essa necessidade. Sabe, irmãos, Deus ele quer que você suba para um outro nível. E sabe, irmãos, aquela fraqueza que você sentia antes, aquela tentação que era antes, que o diabo dizia assim, você não vai conseguir. O diabo não vai te encontrar mais nesse nível, porque você está em um outro nível. O diabo ele vai te procurar, irmãos, mas ele não vai te encontrar. Porque a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa. Descansa. Prepare-se para grandes e extraordinários acontecimentos que virão da parte de Deus para a sua vida. O que você orou, o que você pediu, está crendo no Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, se manifestará na sua vida. Se manifestará na sua casa. Se manifestará nas suas finanças. Se manifestará no seu casamento. Se manifestará na vida dos seus filhos. Se manifestará. Porque Yahvé se manifestará. Ele vai se manifestar, irmãos, na sua vida de uma forma que você não imaginava. Porque Ele diz em sua palavra, Paulo diz que Deus é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto nós temos pedido ou pensado, conforme o seu poder que opera em nós. Ele se manifestará na sua vida. Ele se manifestará naquela sua necessidade, não por causa da sua necessidade, mas porque você tem fé. Fé. Fé, irmãos, é o segredo que já foi revelado. Portas estão sendo abertas, irmãos. Clientes estão chegando na sua casa. Pessoas vão lhe procurar. Pessoas vão lhe procurar. Elas vão passar mensagens no seu WhatsApp. E elas vão lhe procurar. E aquele estoque que você não acreditava que ia vender mais, o Espírito Santo está tirando a poeira. O Espírito Santo está tirando a poeira, irmãos. É aquele mesmo. Aquelas pessoas, elas vão te procurar. E aquele lugar vai ficar vazio. Aquele lugar vai ficar vazio. E você vai dizer, será que eu estou sonhando? Não, não, você não está sonhando. É uma palavra, foi uma palavra que foi liberada da parte de Deus. E você acreditou. E você acreditou. Aleluia. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Declare, Yahvé. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande chegará, movendo o sobrenatural.
lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Oh, aleluia! Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará, eu sei. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Se clamarmos, Ele manifestará. Se buscarmos, Ele se manifestará. Se adorarmos, Ele se manifestará. Se adorarmos. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se cantarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, se adorarmos, Deus se manifestará. se cantarmos, Deus se manifestará. se louvarmos, se adorarmos, Deus se manifestará. se clamarmos, Deus se manifestará. se Deus buscarmos. se manifestará. Yahvé, Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai. Oh, Enamana Shoyere se manifestará, se manifestará, eu sei. Yahvé, essa igreja. Rafa, eu sou Lemanaie, eu sou Lemanaie. Oh, Lemanaie. Oh, se manifestará, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, no sobrenatural, no sobrenatural. Oh, oh, aleluia. Oh, ela mana sobe, Jireh, Adonai se manifestará. Tu me manaie, tu sobiere, tu sebiere, manaya choro sobi cada lloro, robe querer manacere, se manifestará nesse lugar, eu sei, com poder e glória, com poder e glória.
com poder e Ele glória. se manifestará. Com poder e glória. Ele Se manifestará, se manifestará. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. manifestará. O novo de Deus na sua vida. O novo de Deus na Ele sua se vida, rompendo todas as manifestará. barreiras. Rompendo todas as barreiras. Oh, oh, Ele se aleluia. Subindo, subindo, manifestará. subindo, subindo no sobrenatural. Na intimidade com Deus. Ele Oh, se cada vez mais forte. manifestará. Andando em triunfo. Andando em triunfo, andando em prosperidade. Ele se manifestará. Nada faltando, nada faltando. Nada faltando, nada faltando. Ele se Nada faltando. manifestará. Aleluia. Yahvé. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Oh, nós te adoramos, Pai. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se manifestará. Se manifestará, eu sei. Se manifestará. Aleluia. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Em plenitude, em plenitude, em plenitude na sua vida. Oh, aleluia. Aleluia, como é bom, Pai. Jireh, Adonai se manifestará. Se manifestará, eu sei. Com poder e grande glória. Oh, com ousadia, com ousadia. Se manifestará. Shaddai, Jireh, Adonai Se manifestará. se manifestará, se manifestará, se manifestará.
manifesta.